Oi gente, eu sou a Thay e depois de 5 meses eu estou de volta aqui para gravar uma atualização para vocês dos meus projetos de ponto cruz. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de ventilador no fundo, me desculpa, mas tá muito calor aqui em Belo Horizonte, tá insuportável. Não dá para eu gravar sem o ventilador, porque senão eu não vou conseguir ficar dentro desse escritório. Então, me perdoem o barulho do ventilador se estiver alto aí de algum jeito. Mas vamos tentar superar isso, né? Vamos passar por isso. Então, nesses meses que eu fiquei sem atualizar, eu não bordei tanta coisa assim, porque eu já bordo pouca coisa, não tenho muitos projetos em andamento ao mesmo tempo. E eu finalizei só um projeto. Eu acho que isso é uma das coisas também que até me desanima um pouco de vir aqui atualizar todo mês, mostrar sempre as mesmas coisas, às vezes com pouco progresso, porque nesses meses eu também bordei muito pouco. Eu acho que no último vídeo eu falei também que eu perdi um pouco daquele, sei lá, entusiasmo que eu tava com ele quando eu comecei, quando eu fiz o primeiro vídeo de Flosstube. Eu tava com um entusiasmo enorme, bordando muita coisa e foi diminuindo, né? Isso acontece comigo muitas vezes, acho que é por isso também que eu nunca quis realmente falar sobre bordado na internet, porque não é uma coisa que eu estava ativamente sempre fazendo, eu ia falar like, gente, ai, professor de inglês. Tipo, todo dia fazendo, bordando, conseguindo fazer as coisas e tal. Mas aí eu entrei num grupo de bordado organizado pela Rafa do Coisa de Vó, porque eu falei assim, acho que se eu entrar num grupo, né, ver as pessoas compartilhando todo dia e tal, acho que isso vai me motivar um pouquinho mais. E realmente aconteceu, principalmente depois que elas criaram um grupo no Facebook, me fizeram voltar pro Facebook, mas eu só entrei no Facebook de novo por causa disso. Um grupo pra gente fazer desafios de ponto cruz. Assim, né, não que eu não tenha bordado nesses meses que eu fiquei sem atualizar, mas eu acho que em uma semana, fazendo o desafio, eu bordei mais do que, sei lá, 3 meses inteiros juntos. Então, foi muito bom pra mim e por causa disso eu resolvi vir aqui gravar uma atualização e de novo, né, aquela vontade, aquela ideia de sempre de atualizar vocês pelo menos uma vez por mês. Eu sei que agora a gente tá no final de novembro, hoje é dia 22 de novembro que eu tô gravando esse vídeo. Normalmente a gente faz atualização, né, ou pontuais no meio do mês, né, da primeira quinzena, ou no final, início do outro mês, né, pra fazer um apanhado mais completo. Mas eu pensei assim, se eu não sentar e gravar esse vídeo agora, que eu decidi sentar e gravar esse vídeo, a vontade bateu, eu não vou gravar. Porque eu sempre falo assim, esse final de semana eu vou gravar. Nunca gravo. Então hoje, que eu realmente sentei aqui de fato, falei, vou gravar, anotei todas as coisas que eu fiz pra poder vir aqui falar pra vocês, e não números, porque eu não fico acompanhando muito meus números. Então, vim aqui gravar. Já tá com 4 minutos gravados, então vou começar a falar dos bordados, senão vocês desistem de mim. Vou começar com o único bordado que eu finalizei. Na época que eu finalizei ele, eu postei no Instagram, então às vezes vocês já até viram, que é o Summer. Então no meu segundo vídeo de Flosstube, eu tava na metade dele, mais ou menos. Na metade não, acho que eu tava começando essa mocinha aqui. Eu tava começando essa mocinha e só faltava ela pra terminar o bordado. E eu terminei, ficou aqui bonitinho. Minha assinatura só coloca meu primeiro nome e o ano que eu terminei. E ficou assim uma gracinha. Assim, eu passei, né, quando eu terminei e tal, mas agora que ele já tava guardado ali, todo dobrado, ele já tá meio amassado de novo. Então vocês vão me desculpar por causa disso. Mas ele ficou tão lindo. Olha isso aqui, gente. Ficou muito lindo. As cores eu tirei da minha cabeça, porque eu meio que fui convertendo conforme eu fazia pra linhas que eu tinha. Então, mas ficou bem parecido com o projeto original. E isso aqui é uma série, é uma designer que tem uma loja no Etsy,
E é uma série, esse aqui é o Summer, aí tem das outras estações, né? É primavera, inverno, outono, que eu também quero fazer, mas eu ainda não comprei nenhum dos outros, porque eu estou tentando não comprar, porque eu comprei... Gente, eu comprei muito gráfico um tempo atrás e eu não precisava ter comprado tanto gráfico, porque eu nem consigo fazer as coisas que eu já tenho. Imagina ficar comprando gráfico, ainda mais que eu comprei um monte de gráfico full coverage, que são aqueles de retrato, né? Tipo retrato, que é a imagem inteira. Que eu não tenho nem como fazer, porque é tudo feito com linha DMC. Não, assim, é impensável tentar converter, porque não fica bom. Converter para Anchor, né? Não fica bom em gráficos full coverage. E eu não vou comprar a linha DMC tão cedo pra fazer eles. Full coverage são gráficos enormes que demandam muita meada, então... Enfim. Mas eles estão sentadinhos lá no meu computador um dia, quem sabe, talvez, eles serão feitos. Continuando, eu vou mostrar agora pra vocês o meu Sewing Cats. Meu Sewing Cats, eu até tirei ele do bastidor pra eu poder mostrar. Ele tá amassado, mas vocês relevem, né? Eu vou colocar aqui como que ele tava no meu último vídeo pra como ele está agora. Então, aqui está o meu Sewing Cats, neste momento. No último vídeo, eu acho que eu ainda tava terminando essa parte aqui, se eu não me engano. E aí eu fiz essa prateleira aqui toda já tô começando essa aqui. Aí falta só essa prateleira e a última que só tem um gatinho aqui em cima. E falta o contorno também, né, porque eu só fiz o contorno desse lado aqui e o resto eu não fiz ainda. Porque eu, sinceramente, assim, eu sei que a gente, pelo menos a maioria de nós, passa raiva com contorno, odeia fazer contorno, mas é aquilo que deixa os bordados que tem contorno bonitos, de verdade. Mas eu achei o contorno da soda muito fácil, porque não é aquele contorno que você precisa ficar enfiando a agulha no meio da trama, do etamine, sabe? Você precisa ficar, sei lá, fazendo malabarismo com a agulha pra conseguir fazer o contorno. Ele segue bonitinho os furinhos mesmo quando ele vai na diagonal, passa por mais de um ponto, ele vai no furinho do ponto mesmo. Então achei muito fácil de fazer, por isso que eu resolvi que eu vou deixar ele assim pro final, que eu acho que não vai me dar muito trabalho e é até gostosinho de fazer. Assim, né, nessas partes, tipo, nesse novelinho aqui que eu fiz, foi um pouquinho chato, porque você tem que ficar indo e voltando, assim, que é bem espalhado, né, mas não achei difícil de fazer, não. Então, por isso que eu resolvi deixar o contorno do Sewing Cats pra depois. Eu acho que de todos os sodos. Vamos ver como é que eu vou me sair com esse daqui. E se, né, se for realmente simples e fácil, assim como eu tô pensando fazer o contorno todo no final, eu vou deixar todos os meus sodas pra fazer o contorno no final mesmo. O próximo projeto que eu tenho pra mostrar pra vocês, então, acho que eu balancei aqui, peraí. Que eu tenho pra mostrar pra vocês, então, é o meu Noite Enluarada. Vou deixar aqui também do jeito que ele tava. Assim, eu não sei se vai dar pra perceber tanta diferença nele. Porque como eu falei, eu bordei pouco. O mais que eu bordei foi agora nesse mês, no grupo de desafio, que eu fiz uns 600 e poucos pontos nele. Mas olha só, eu fiz esse verde todo aqui, nessa última semana. Preenchi um pouquinho de verde aqui, de umas outras cores que tinha nesse postezinho aqui também, dessa lâmpada. Algumas aqui... Gente, tá tendo muito foguete aqui, não sei porquê. Algumas cores aqui na casa, aqui assim também. Então foi mais isso que eu fiz. E vamos ver se até o final do ano eu consigo pelo menos preencher essa parte aqui toda. Queria muito, viu, ver essa casa aqui completa. Mas vamos ver até o final do ano. Em seguida, um que eu comecei depois do último vídeo que eu fiz, que é o Eras Tour Folklore. Pelo menos eu estou chamando de Eras Tour Folklore, que é da Taylor Swift. Vou deixar
a foto do projeto todo aqui. E é um kit que eu comprei com vários momentos, assim, da The Eras Tour, com figurinos diferentes que a Taylor usou na turnê. Eu já fiz um, que eu já mostrei pra vocês, que foi do figurino do Reputation, e agora eu estou fazendo com esse figurino aqui do Ato do Folklore. Esse aqui é todo um vestido que a Taylor usa. Vou tentar colocar também a foto original, né? Uma foto do momento real da turnê pra vocês compararem. Mas aí aqui ela vai estar com o braço pra cá, tem mais preenchimento aqui. Também bordei bastante desse aqui no desafio lá do grupo. E assim que está ficando. Esse aqui, gente, eu também precisei converter de DMC pra Anchor. E assim, não ficou perfeito. Tem umas cores que estão mesclando muito, que era pra dar mais um contraste aqui, só que eu não consegui converter de outro jeito, porque eu acho que tinha umas 3 cores, uns 3 verdes da DMC que convertiam pro mesmo verde Anchor. Olha que delícia, não é mesmo? E a Anchor ainda tá me aposentando linha, me aposentando cor, que é um absurdo. Então eu tive que me virar, porque mesmo indo naqueles conversores, eu uso o conversor da Ana Colori, eu acho, que eu acho muito bom, porque você coloca lá uma numeração da Anchor, por exemplo, você precisa de uma linha da Anchor que você não tem para fazer um projeto. Se você colocar a numeração lá, ela também te dá opções da Anchor por qual você pode substituir aquela cor, que é muito bom. Então, você tem lá as opções da DMC, né? Então você pode colocar uma numeração da DMC para converter para Anchor ou para outras da DMC, se você não tiver aquela linha. Então eu acho muito bom. Só que as outras linhas que convertiam alguma dessas 3 que eu falei, ou eu não tinha, ou era só um número que convertia mesmo, não tinha outro jeito. Então eu tive que me virar com algumas aqui, escolher o verde por qual eu queria converter, né, das linhas que eu tenho mesmo, só que, né, não funcionou tão bem assim. Eu só continuei fazendo porque eu acho que, num geral, no final das contas, vai ficar bom, assim, não vai ficar, olha, que lindo, maravilhoso, mas vai ficar bom. Eu já tinha feito bastante coisa, não queria desistir no meio do caminho, porque eu não sei vocês, mas eu tenho muita dó de gastar a linha à toa. Eu não consigo simplesmente pegar um bordado e jogar fora se eu não estiver gostando. Eu já fiz isso com o da Taylor grandona, mas no geral eu não gosto, porque a linha tá cara, né, gente? Muito cara, não vamos gastar à toa. Mas enfim, é esse aqui que esse está virando. Aí eu bordei mais um pouquinho também do Midnight Magic. Eu acho que eu tava chamando de Halloween Magic, alguma coisa assim. Mas eu vi no papelzinho, deixa eu pegar o papelzinho aqui, que eles estavam chamando de Midnight Magic, que é esse aqui, Everything is Better with a Little Magic. É um design da Emma Condon, e eu peguei o gráfico na revista Cross Stitcher. Eu estava querendo desistir desse bordado neste etamine, porque, igual eu falei, é um etamine comum, que ele tava meio molenga, sabe? Mas aí eu fui fazendo mais alguns pontinhos nele e resolvi que eu vou fazer nele mesmo, apesar de eu não pegar ele tanto assim. Eu fiz essas partes aqui metade, porque era até onde o bastidor dava, mas eu acredito que eu fiz desde o último vídeo. Acho que eu fiz isso aqui tudo, possivelmente, e as letras aqui embaixo. Acho que foi isso que eu fiz. Inclusive, acho que essas 2 letras aqui, esses 2 T's e mais alguma coisa, acho que aqui em cima, não sei, eu fiz junto com a Rafa na live dela de Borda Comigo. Foi uns 130 e poucos pontos que eu fiz. Eu acho que essa foi a última vez também que eu peguei nesse bordado. Um outro que eu tenho aqui na minha lista que eu bordei, só que assim, bordei mais ou menos, né, gente? Não sei nem se eu devia mostrar. É minha bookshelf
de música surpresa da The Eras Tour, da Taylor Swift também. Só que assim, gente, eu tô com uma preguiça desse bordado, não vou mentir pra vocês não. Aqui eu fiz até o contorninho dos livrinhos, pra ficar mais fácil pra eu fazer. Só que, sabe, não dá vontade de pegar isso aqui. A ideia era boa, porque eu tava muito na vibe enquanto a turnê tava rolando e tava todo aquele negócio de assistir os shows numa live aleatória no TikTok. Mas agora que acabou, já tem quase um ano que acabou a turnê, eu fui perdendo um pouco, assim, da vontade de continuar isso aqui. Então, talvez, não sei, eu termine só essa prateleira, coloque mais alguns elementos que remetem a Taylor, igual o quadrinho que eu coloquei aqui, né, do Speak Now Taylor's Version. E já faça o final dessa bookshelf aqui, ela curtinha mesmo. Só pra representar, sei lá, as músicas da Taylor, né, porque os livros são as cores dos álbuns, até o Torture Poets, que eu acho que o Torture Poets nem entrou aqui ainda, nessas que eu já tinha feito. Mas é isso, paciência. Aí aqui em cima, sei lá, eu escrevi só Taylor Swift ou Taylor's Version, alguma coisa. Não sei, gente. Mas é assim que está. Não sei como que eu vou prosseguir com esse projeto. Por enquanto, provavelmente ele deve ficar parado aqui nas minhas coisas mesmo. Acho que eu vou até tirar ele do bastidor pra poder usar esse bastidor em outro lugar. Provavelmente no Midnight Magic, porque eu tô fazendo no Etamine normal, aí ele é maior, assim, aí dá, né, mais área pra eu bordar, sem precisar ficar mexendo no bastidor. Enfim, é assim que está isso daqui. Outro que eu comecei nesse meio tempo é um outro soda, dessa vez de A Bela e a Fera. Vou deixar a foto aqui de como é esse soda. E assim que está o meu projeto no momento. Eu fiz esse quadrinho aqui primeiro pra eu ver como é que ia ficar. Eu já até contornei ele porque eu queria ver como é que ficava o contorno e tal. Ficou uma gracinha. Eu também bordei bastante dele por causa do desafio agora, porque ele tava meio parado. Eu tava convertendo algumas cores dele pra cores que eu tinha, porque eu comecei sem olhar a tabela de cores nem nada, fui convertendo aos poucos. Mas chegou numas cores que não dava pra converter, que não tava ficando bom. Aí eu decidi comprar essas outras cores que estavam faltando, ele acabou ficando um pouquinho parado até eu conseguir comprar. E agora eu já comprei, tô usando, tô fazendo aqui a flor agora, olha como é que ela tá bonitinha. Esse quadrinho aqui que é onde vai ficar a Bela e a Fera, e vai ficar muito bonito. Eu tô fazendo ele no linho madeira, que foi um presente da Rafa, da Coisa de Vó. Ela me mandou pra eu testar, ver como é que era, né? E assim, é legal bordar nele, às vezes você tem que pensar um pouquinho, porque tem que fazer de 2 em 2, né? Um ponto só, né? Um xizinho só em 2, no dobro do quadrado, né? Vocês me entendem, 2 por 2. Aí, às vezes, eu tenho que pensar um pouquinho demais, tanto que aqui, nesse lustre, aqui, né? Foi aqui. Essa aqui é a chama de uma das velhinhas do lustre, né? Que eu acabei errando. Fiz um negocinho pra baixo. Não ficou certa. Mas eu só vi depois que eu já tinha terminado de fazer essa cor, já tinha terminado de fazer o lustre, e eu não ia tirar tudo só pra poder consertar isso, sendo que não vai fazer diferença nenhuma com o bordado em si, porque não vai vir nada aqui, não tem nem contorno nesse lustre. Então eu decidi deixar mesmo. Quem perceber quando olhar isso aqui de perto, percebeu, e paciência. Então, mas é assim que ele está ficando. Uma graça. Aí, por causa do desafio também, lá do grupo do Facebook, eu tive que bordar no meu projeto mais antigo. E o meu projeto mais antigo é esse daqui, que é um retrato meu e da minha irmã, que eu estou fazendo pra minha mãe. E quem acompanhou também meu último vídeo, lembra que do que aconteceu com o meu celular, que eu resetei ele, perdi todo o meu progresso de tudo que estava no Pattern Keeper, inclusive desse projeto. E quando você perde seu progresso num projeto full coverage, dá vontade de morrer, exatamente. Ainda mais esse que eu já tinha feito um monte, e o que eu ainda preciso fazer desse projeto
é numa área que tá cheio de como que eu falo? Migalhas? Não sei, gente. Tá cheio de coisa porque tem ponto pra tudo que é lado. Aí eu tava tentando colocar de volta no Pattern Keeper o que eu já tinha feito, mas tá muito difícil. Aí pro meu desafio eu resolvi só fazer uns 100 pontinhos nele, que era tentar pegar partes de... Tentar achar no gráfico alguma parte que eu não tinha bordado ainda, para bordar esses 100 pontos, só pra eu poder cumprir lá a categoria do desafio. Mas assim, foi difícil. Então, eu não sei como é que eu vou fazer com esse gráfico ainda, com esse bordado. Se eu vou terminar mesmo, se eu vou tentar fazer outra coisa pra minha mãe. Não sei, porque tá muito complicado e eu não tô com paciência pra tentar desvendar como é que eu vou fazer isso aqui. Mas enfim, só pra mostrar pra vocês, é assim que ele está. Aqui assim tá meio amassado por causa do bastidor, mas enfim, tudo bem. Aí essa parte aqui assim, ó, que eu preciso fazer um monte de coisa ainda tem uns confetes por aqui que eu tava tentando achar lá no gráfico e foi muito complicado. Aqui essa parte aqui assim vai ser mais fácil, só que o problema é que tem muita coisa misturada por aqui. Ai, gente, muito, muito difícil. Aí vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Eu queria tanto terminar isso aqui esse ano, mas esta coisa que aconteceu com o meu celular impossibilitou isso, porque eu já poderia ter acabado há muito tempo esse bordado, mas enfim, né? Paciência. E pra finalizar também para o desafio, eu comecei um bordado pequenininho, que é uma rena numa meinha de Natal. Vou colocar a fotinha aqui também. Esse era pro desafio de uma designer brasileira, então a designer é a Debbie Art. Assim. Sorry, mas vou colocar o arroba dela aqui embaixo, porque ela disponibilizou esse gráfico gratuito lá no Instagram, então quem quiser também pode ir lá pegar. E eu só comecei. Fiz a reninha toda, agora só falta, né, fazer a meia, fazer os contornos e tal, mas vai ficar uma gracinha. E eu sei que ficou muito do lado aqui, mas é que quando eu fui fazer, eu contei, aí eu, sei lá, eu só fiquei no lugar onde eu contei, em vez de tentar ir mais pro meio. Mas enfim, tá dando certo, né, tá indo. Vai ficar muito bonitinho. Aí eu comecei a fazer nesse etamine aqui, que eu tinha tingido com chá, né, pra fazer o Swing Cats, aí sobrou esse pedaço aqui. E assim, não vai fazer muita diferença porque eu vou tentar transformar isso aqui num ornamento de árvore de Natal. Então eu vou cortar em volta de todo jeito. Então dava pra fazer num etamine branco normal de qualquer jeito. Só que era o primeiro pedaço que tinha. Aí eu só peguei ele pra fazer, não exatamente por causa das manchas, que nem vai dar pra ver, né? E pra finalizar essa parte de projetos que estão sendo feitos, eu tenho outro aqui que não é um projeto de ponto cruz, é um projeto de crochê, que é uma mantinha de bebê que eu estou fazendo pra dar de presente. Aí como eu estou falando dos meus projetos, vou mostrar essa manta também. Essa receita eu tô fazendo pelo vídeo da Simone Eleutério, eu acho que é assim o nome dela. E eu vou ver se eu lembro de deixar o link do vídeo dela na descrição. E está assim a minha manta. É um padrão bem simples, sabe, de fazer. Aí quando você faz a primeira carreira, a segunda é só repetição até você atingir o tamanho que você quer. Ela é bem larga, ó. Aí eu tô crescendo ela um pouquinho mais. Eu só dei uma pausa nela porque nessa semana eu tava focada em fazer o desafio lá de ponto cruz. E também esse finalzinho aqui dessa linha embolou toda, aí me fez raiva e eu deixei ela de lado. Acho que eu vou cortar isso aqui e continuar com outro novelo, mas enfim. Está bem bonitinha essa manta. Eu preciso acabar porque eu comecei essa manta no final de outubro.
porque a criança era pra nascer ali pro meio de dezembro, mais ou menos. Mas aí ela acabou nascendo no final de outubro. Mas enfim, ainda dá tempo, vai dar tudo certo. Então, esses são os projetos que eu estou trabalhando no momento. Planos, o que eu tenho de planos? Continuar fazendo o que eu já tô fazendo. Eu quero ver se eu termino essa reninha até o final de novembro. Será? Alguém acredita no meu potencial de terminar essa rena até o final de novembro? Uma outra coisa. Gente, meu vídeo é todo pelos cocos, né? Não tem coisa certa, não tem sessão certa pra falar de nada. Então vocês me perdoem. Eu tingi uns tecidos, uns etamines. Na verdade, 2, né? 2 pedaços. Eu nunca tinha tingido assim do jeito que eu tingi agora, que era pra deixar manchadinho. Mas aí eu fiz, o principal é esse daqui. Eu queria que ele ficasse bem manchadinho assim mesmo. Como que eu tingi? Eu fervi a água com um pouquinho de sal. Depois coloquei no potinho, misturei o corante para tecido mesmo. Esse daqui. Preto. E aí fui jogando, aí eu amassei primeiro, né? Eu molhei o etamine, esse aqui é um microetamine. Molhei o microetamine, coloquei num outro potinho para ele ficar bem amassadinho assim. E fui jogando a água com o corante em cima dele com uma colher, pra ele, né, ir mais uniforme, não ficar cheio de água também, porque senão não ia adiantar nada. E aí, assim que eu tirei ele e lavei, ele tava bem escuro. Conforme eu coloquei pra secar, ele foi perdendo um pouco do que tinha tingido assim nas beiradas, nessas beiradas que estão brancas. Ele foi perdendo um pouco, não tá branca, né, tá mais claro. Só que aí ele foi ficando mais da cor que eu queria mesmo, porque eu achei que tava muito escuro no primeiro momento, só que aí quando ele secou, ele ficou mais claro, exatamente do jeito que eu queria essa parte. Então pra mim está ótimo desse jeito, porque era bem isso aqui mesmo que eu queria. Porque o que eu quero fazer nele é esse projeto aqui, que é o das garrafinhas. Eu acho que é da Emma Condon também. Acho que é esse aqui. É da Emma Condon. Que saiu numa Cross Stitcher. Acho que foi a última Cross Stitcher edição de Halloween. A Lu, do Sobrado 72. Desculpa, Lu, se eu errei o nome do seu arroba. Mas ela fez, tipo, essas 3 aqui. E tava fazendo também o resto no geral. Então vai ficar bem bacana. Pelo dela, pelo menos, eu acho que vai ficar bem bacana. Eu precisei atender uma ligação, então se mudou aqui um pouquinho o enquadramento, acho que é por causa disso, tá? Mas enfim, como eu estava falando, as garrafinhas aqui da Emma Condon, quero fazer e vou fazer nesse etamine aqui que eu tingi. E pra não desperdiçar, eu peguei esse pedacinho aqui que tava lá na minha sacola e tingi ele também. Aí ele ficou mais tingido, né? Ficou, assim, ele ainda tá manchado, só que o tingimento dele foi mais no todo, assim, né? Desse pedacinho aqui. Então, assim que esse ficou, não sei o que eu vou fazer nisso aqui, só tingir ele também porque, como eu falei, tava lá e resolvi que ele também seria tingido. Outro projeto que eu provavelmente também devo começar é um soda de Alice no País das Maravilhas, parecido com o de A Bela e a Fera. Vou deixar uma imagem aqui pra vocês. E acredito que eu vou começar ele, porque eu vou tentar, nesse resto de novembro, eu vou tentar cumprir ali o acróstico da Rafa. E eu coloquei o Alice no País das Maravilhas lá no meu acróstico também pra começar e fazer alguns pontinhos nele. De resto eu não sei, porque eu também não gosto de planejar muita coisa. Eu gosto quando eu posso começar um projeto
que eu vi e eu quero começar ele na hora. Apesar de que eu não faço isso muito, eu gosto de ter essa possibilidade, então não quero ficar me planejando muito também. Tem alguns que eu tô assim meio de olho, querendo fazer, só preciso ver se eu tenho linha pra isso, se eu vou precisar comprar alguma coisa que eu não tô querendo muito fazer no momento. Mas é isso. Então, gente, isso foi tudo que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aqui comigo o que vocês estão bordando, se vocês estão bordando alguma coisa em comum, né, comigo, ou se vocês já abordaram algum desses projetos antes, está na lista de vocês. Vou tentar não ficar tanto tempo sem gravar, eu sempre falo isso nos vídeos, mas eu vou tentar, tá? Estamos no final do semestre, as aulas estão quase acabando, eu só vou ter meu recesso mesmo lá pro dia 18, 20 de dezembro, mas as aulas mesmo já acabam ali na primeira semana de dezembro, pra mim pelo menos, né? Porque eu sou professora de inglês, já falei, eu trabalho em escola de inglês, não em escola regular, normal. Então as aulas pra mim ali acabam na primeira semana de dezembro, só tem o restante do que um professor faz até o final do semestre mesmo. Espero que vocês tenham gostado, um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo com as próximas atualizações. Tchau, tchau!